Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal. Hoje a gente continua ainda dentro da temática da castidade, da pureza, né? Na aula passada a gente falou muito sobre a justificativa, né? O porquê de nós darmos uma certa atenção especial para essa temática, né? Por causa não só da sua gravidade, como pela força, né? Do afeto que está envolvido, do instinto que está envolvido, né? Nesse ponto em particular, né? Mas agora, gente, eu vou falar de algumas questões um pouco mais práticas voltadas para a educação, né, dos jovens, crianças e adolescentes, particularmente aí, né, dos jovens e adolescentes, né, imagino, né, e vou tocar em algumas questões mais diretas, né, dentro da área da educação e algumas questões até de novo, né, novamente um pouquinho delicadas. Beleza? Então, a primeira coisa que eu queria comentar, gente, para aqueles que já leram, né, o livro, né, já leram a Forja do Corpo até essa altura, né, a altura na qual nós nos encontramos agora, né, a primeira coisa, né, que eu queria comentar era sobre, né, um tipo de é, moda que pegou recentemente. Recentemente, na verdade, essa moda já tem pelo menos aí uns 30 anos, né? Ela começou ali, né, no finalzinho dos 80, 90, né? E continua até agora, e hoje em dia tem diversos expoentes aí, né, especialmente dentro dos colégios, né? Que é a questão da tal da educação sexual ou educação para sexualidade e etc e tal, que existe dentro do colégio e que é recomendado aí para jovens e adolescentes. Eu já queria tirar isso de saída, gente, né? Porque isso é um problema que a gente encontra frequentemente, né? Para quem já leu o livro, né, sabe que eu não tenho uma excelente opinião sobre o assunto. Eu não tenho uma boa opinião sobre essa questão e eu vou explicar por quê, né? Por que que eu acho que não é uma coisa boa, né? Que, que esse assunto, né? O assunto da castidade, da pureza, da sexualidade, ele seja tratado, né? Diretamente e regularmente em sala de aula ou no colégio ou com a psicopedagoga, nem coisa do gênero dentro de uma sala de aula. Isso realmente não me parece ser a forma mais adequada para esse tipo de formação, de educação, né? E por alguns motivos simples. O primeiro motivo simples, gente, né? O primeiro motivo simples é que esse tipo de assunto, esse tipo de questão, ele é das questões biológicas a mais natural possível, né? Ou seja, né, o aluno, a criança, o jovem, ele não vai ficar atrasado, digamos assim, se ele não receber esse tipo de instrução dentro da sala de aula. Gente, verdade seja dita, né? Digamos que, assim, infelizmente, uma grande tragédia, mas muitos deles descobrem o caminho sem muita instrução, digamos assim, né? E acontecem coisas assim que de fato são lamentáveis por causa disso, né? Então, assim, né, sobre as questões, ele tem que saber, porque senão ele vai ser, né, bitolado ou coisa do gênero, assim, isso aí é bobagem, né? Isso não tem nenhum precedente histórico para isso, né? A pessoa que, assim, porque ninguém nunca informou para ele,
não soube o que fazer, né, no seu casamento, digamos assim. E tal. Esse argumento é bastante bobo, a meu ver. O argumento que é necessário instruir o jovem, o adolescente, para que ele saiba o que fazer. Né, isso aí é bobagem. Né? Dito isso, gente, tem um segundo ponto que é mais problemático, que faz com que essa questão dessa educação sexual dada em sala de aula seja um problema. Né? O segundo problema, gente, é que me parece, pela pouca experiência desses 10 anos de docência, né, e dos contatos que eu tive dentro desses colégios nos quais trabalhei, alguns deles, inclusive, que praticavam esse negócio aí, né, da educação sexual e tal, né? Me parece que esse tipo de abordagem desperta mais questões do que, de fato, responde questões já pré-existentes, entende? Ou seja, traz à tona certos assuntos que não estavam ainda à tona, cuja pergunta ainda não tinha surgido, beleza? Especialmente se esse tipo de coisa administrado na criança, no adolescente muito cedo. Então, às vezes, eu já vi, gente. E, aliás, eu não posso ser nem só que vi, mas eu passei por isso, né? Quando eu estava no sétimo ano, na antiga sexta série, né? Ou seja, lá com os meus 12 anos de idade, eu lembro, né, de ir na sala de aula do Colégio Militar do Rio de Janeiro, tá, gente? É um colégio bastante conceituado. De, nessa sala de aula, receber instruções desse gênero. Tinha uma aula lá que era aula de inclusão social e não sei o que, uma bobagem dessa, né? E nela a professora não só falava sobre o assunto, como fazia das coisas mais sinistras, né? Eu lembro, né, de ter sido colocado na posição de moldar, né, órgãos genitais, né, com massinha aos 12 anos, né, numa sala de aula por causa desse tipo de educação, né, que o pessoal chama lá de educação sexual, de educação, né? Gente, para uma criança de 12 anos, né, o que essa criança vai fazer com essa informação? Né? Qual que é a relevância dessa informação nesse momento da vida dessa criança? Né? Isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque despertar o afeto cedo demais é um problema muito sério. Não porque a criança vai sair fazendo um monte de coisa, mas porque esse afeto ainda não tem propósito dentro do esquema afetivo dela. É um afeto que não tem objeto. Por quê? Porque ela não está na época de realizar o ato. Né? Ela não está na época de dar vazão a esse instinto, digamos assim. Então, despertar o instinto causa nela uma confusão porque ela recebe aquele estímulo e o estímulo, não se engana, gente, ele vai gerar o impulso correspondente. Né? Gera estímulo, é tomado por aquele impulso em particular e não sabe o que fazer com aquilo, né? Porque assim, ela não vai casar agora, né? Ela não vai casar agora, ela não vai casar nos próximos 22, nos próximos 12 anos. Ela provavelmente vai demorar pelo menos aí uns 12, 13 anos para casar. Ou seja, ela viveu menos tempo do que o tempo que ela vai esperar até casar. Entende? A distância é inconcebível para ela. Né? E aí você vira para ela e fala, olha, né, tem isso aqui, os órgãos são isso aqui, mostra os órgãos e fala para tocar no órgão, umas coisas absurdas que acontecem, tá, gente, dentro dos colégios. Né? Acontece dentro dos colégios. Aconteceu comigo, eu estou falando, aconteceu comigo há 25 anos atrás. Né? 25 anos atrás, isso aconteceu na minha sala de aula. Olha que tá Beleza? essas três opções dela, né? Eu consegui tirar, deixar mudo e tirar o vídeo. Beleza. Agora, se eu quero escrever, por exemplo, chat, cadê o chat? Eu mudo de volta aqui. Desculpa, tá? Que a gente estava escutando. Né? Mas sem problema, não tem problema não. Vou só deixar todo mundo mudo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou por enquanto deixar sem a possibilidade de tirar o mudo, porque aí não. Aí quando a gente fizer perguntas, eu peço para abrir o áudio, tá? A gente fecha. Beleza? Ah, ah, sim, ainda tem a formação para os professores voltada para o tema. Eu vou falar, gente, a formação para os professores é menos complicada, né? Porque assim, são adultos, né? São homens adultos. O problema é quando essa formação é para que eles apliquem nas crianças, né? É um problema, né? Porque criança, né? Coitada, né? É para isso. Tristeza.
Pois é, né? Porque assim, não está dentro. Gente, é muito interessante. Às vezes a gente está acostumado com certas coisas, né? E eu aproveito, já boto um segundo assunto polêmico. O primeiro assunto polêmico, por enquanto, gente, a gente está falando basicamente do que não fazer, para no final a gente falar sobre o que fazer, né? Como colocar as coisas no lugar, né? Mas a segunda coisa que eu quero tocar sobre o não fazer, né, que está dentro do mesmo ensejo de dar educação, essa dita educação sexual para crianças de 12 anos, de 10, 11, 12 anos, né? Está dentro da mesma linha de raciocínio. Nós estamos acostumados, por causa de uma distorção social que a gente vive atualmente, né, com uma coisa assim completamente descabida, completamente louca, né, que é o romance infantil, né? O que é o romance infantil, gente? Instigar, você instigar ali certas dimensões afetivas, às vezes até mesmo de caráter sexual, né? Em criança, né? Em criança. Então, às vezes tem a criança de 4, gente, muito, muito nova, entende? Já tem, você tá na escola, já tem namoradinha, é o famoso, entende? Então, criança de 4 anos, 5, 6 anos, entende? A criança não sabe muito bem o que que é existir ainda. Entende? Ela não sabe o que que é ser um ser humano, ela não sabe dizer isso com palavras, né? E perguntando lá se tem namoradinha. Aí às vezes aparece com namoradinha e o pai, a mãe incentiva, e a avó incentiva, e dá presente para namoradinha, e compra flor para namoradinha, não sei o que. Blá, blá. Gente, essa criança não faz ideia do que significa de fato ter um namoradinho, né? Ela não sabe o que significa, ela não sabe o que isso envolve, ela não sabe para onde isso vai, né? Qual que é o objetivo, qual que é nada, né? É simplesmente um apetite, e não se engane, gente, né? É um apetite de caráter de base sexual, né? Não, mas não tem nada a ver, né? Ele só dá um beijinho. Gente, o beijo, ele... Vamos lá, gente. Né? Vou falar aqui, eu estou falando para seres humanos adultos, né? E tal, né? Quando nós, né? Nossos cônjuges, né? Quando se está se começando determinados processos, digamos assim, né? Que vão culminar em determinada intimidade, né? Quais são as coisas que acontecem antes da intimidade, né? Não tem o toque, o abraço, o beijo, isso tudo não está envolvido, gente. Ou deveria estar, né? Isso é só uma coisa interessante para dar um toque nos maridos, tá, gente? Não precisa, gente. Tem um processo, então não é desse jeito, né? Então tem um processo, né? Então, beleza? Tem um processo tal que envolve. Por quê, gente? Porque o abraço, o toque, a mão entrelaçada, o beijo, né? Tudo isso é um preparativo físico, né, que desperta de fato esses impulsos de caráter sexual. Gente, sempre. Gente, vamos lá, né? Pensa no beijo na boca do adolescente lá de 13 anos, 14 anos. Beleza? Por que que ele beija na boca? Por que ele beija na boca? Vamos lá. Alguém tem algum palpite? Pode botar no chat, gente. Levanta a mãozinha se quiser falar, né? Por quê? Porque é o dever dele, porque ele deve fazê-lo, né? Porque é uma coisa importante, né? Para a vida, né? Por quê? Por que que ele tem esse negócio de querer beijar na boca? Qual é o ponto da coisa? É muito simples, gente. É bem, bem, bem basicão, né? Mas qual que é o ponto? Por que que ele quer, né, receber essa permissão? A permissão, né, de dar uns beijinhos por aí, né? Por quê? Alguém se arrisca, corajosos? Ah, sim, sim, mas vamos mais para trás, mais para trás, mais para trás, Nathan, né? Por que ele sequer tem esse desejo, né? Por que que é algo que está ali dentro da imaginação? Por que ele quer e tal? Eu chego lá. Gente, a resposta é simplérrima. Porque dá prazer. Vamos lá, para sentir prazer, pronto. Letícia matou. Para sentir prazer. Gente, é prazer. A gente, né? Somos casados, a maioria de nós é casado, né? Tá namorando também quando éramos mais novos. Beijo na boca dá prazer ou não dá, gente?
Sim ou não? Dá, especialmente uns mais envolventes, aí, digamos assim, dá prazer. Verdade ou mentira? Aí vem a pergunta para aqueles defensores, né, do beijo na boca em criança. Né? A criança, duas crianças lá. A pergunta: dá prazer por quê? Que tipo de prazer que dá? É o prazer gastronômico? É o prazer do descanso? É o prazer. Que tipo de prazer que dá, gente? Gente, lembrem, não existe absolutamente nenhum tipo de impulso dentro do nosso corpo que não tenha objeto. Todos os nossos prazeres físicos têm objeto. Eles servem para alguma coisa. Eles estão nos direcionando para uma determinada ação que tem uma determinada função biológica. Que prazer é esse que tem no beijo na boca? É o prazer da alegria, do encontro entre as almas. É isso, né? Gente, é o prazer de caráter sexual. É esse. Não tem outro. O prazer que você sente pelo contato físico, especialmente um contato íntimo, né, com o sexo oposto, é o prazer de caráter sexual. É esse. Não chega até os finalmente, espero, né, que não chegue até os finalmente, mas começa o processo, né? Sim, né? Então a gente pensar que não, eles estão só dando beijinho, não tem nada a ver com realidade afetiva sexual, é uma bobagem, é uma tolice, é uma falta de raciocínio, né? Falta de parar para pensar no assunto, né? Porque assim, qual é o prazer que eles estão buscando ali naquele abracinho, naquele beijo, né? Qual que é o prazer que está sendo buscado ali? Não é o prazer de caráter sexual, não é o prazer da intimidade física entre homem e mulher, né? É precisamente esse. E o que acontece quando você coloca isso na cabeça de um moleque de 10 anos, que não faz ideia nem de para que aquilo serve. Ele não faz ideia de para que aquele afeto, que aquele prazer, que aquela coisa. Ele não sabe qual que é o propósito daquilo ali. Ele só sabe que aquilo ali está cada vez mais forte porque está sendo cada vez mais estimulado. E endossado, assinado embaixo pelo pai, pela mãe, pelo professor, pela avó, né? Gente, não se enganem, não se enganem. Todos os nossos impulsos, todos os nossos afetos, eles servem para um propósito, para um objeto. Enquanto esse objeto não é cumprido, o afeto ele vai se tornando cada vez mais insuportável, cada vez mais intenso. E não tem jeito, né? A pessoa que começa a ter intimidade física aos 10 anos de idade, né? Você ter expectativa que essa pessoa vai chegar a casta ao casamento é assim, é uma insanidade, né? Uma falta de juízo, né? Você achar que começando a estimular com 10 anos, ela vai passar 12 anos sendo estimulada e nunca vai chegar ao ato, né? E nunca vai chegar aos finalmente, assim. Difícil. É difícil. Pode acontecer? Gente? Pode, né? É muito, muito, muito difícil. É muito improvável. É muito improvável, né? Por quê? Porque começou-se a estimular um afeto, começou-se a estimular, né, uma pulsão que ainda não tinha propósito. Ainda não tinha. Gente, e não tinha propósito mesmo. Crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, não tem sequer a maturidade física suficiente para sustentar uma gestação, né? Alguns têm, e infelizmente acontece de fato, né? Mas não era para ser, né? Não era para ser assim, não era para crianças dessa idade estarem encarando esse tipo de coisa, né? Então, assim, é um afeto completamente despropositado, né? Ele não serve para nada. Ele não tem nenhuma função. Nenhuma função. Por isso, gente, despertá-lo cedo demais, né? Despertá-lo cedo demais é uma loucura. Né? Despertá-lo cedo demais é o caminho para que as coisas fiquem fora de controle muito rápido. Né? Fora de controle para ele, para a criança, para o jovem, para o adolescente. Né? Porque ele vai ter nas mãos assim, o mais tirânico dos afetos, estimulado até o talo, né? Sem saber o que fazer com aquilo ali. E a mesma pessoa que disse para ele que ele podia fazer o que ele quisesse, é a mesma pessoa que fala para ele, não, meu filho, mas lembra de esperar até você poder sustentar a sua família. Né? Ele fala, mas como assim? Como assim? Você me deixa nessa situação e depois fala que eu tenho que esperar 12 anos? Né? Como é que pode um negócio desse? Né? É um problema? Né? Então, de fato, né, não é uma coisa. Não, não é uma coisa natural, não é uma coisa razoável.
né? De a gente esperar que a gente vá deixar a coisa começar ali aos 10 anos, às vezes antes, entende? E achar que vai chegar a um bom resultado, a um bom termo, né? Quase que 14 anos depois, né? No mínimo, né? No mínimo. Assim, 24 anos, estou dando uma média para casar aos 24, tá, gente? Às vezes casa mais tarde do que isso, né? Mas vamos lá. Né? 24 anos pensando aí que já tem capacidade de sustentar uma família, né? Já pode, né, assumir. 24 é uma idade bastante cedo para casar, mas mesmo assim é idade razoável, né? E tal. Mas 14 anos, né? Então, não, gente. Né? De fato, me parece, né, que esse tipo de coisa, esse tipo de pulsão, entende? Ele deve esperar o seu momento apropriado, no momento em que ele já esteja direcionando-se, né? Já estejam direcionando para o objeto desse impulso, o objeto dessa ação, né, para que, de fato, né, alguma atenção a isso e alguma coisa nesse gênero se dê. Beleza? Mas a gente vai voltar sobre a questão do namoro, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre idade e coisas do gênero. Beleza? Campanha de vacinas, meninas. Letícia, qual das vacinas, gente? Ô, Jesus Cristo. Ih, meu Deus. É, né? É, assim, e é triste, porque assim, a prevenção, né, nesse sentido, assim, é triste ver que, assim, se existe necessidade de prevenção é porque alguma coisa já saiu errado, né? Alguma coisa já deu errado, né? É, é uma coisa, gente, e parece que, para dar os 12 anos, né? Gente, criança com 8 9 anos, a gente já está pegando com questões de sexualidade ativa. Assim, é uma loucura, é uma loucura. Né? É loucura o que a gente passa hoje em dia. E me parece que esse estímulo precoce é um problema. É, o, é um problema que a gente enfrenta atualmente. Beleza? Professor, mas acontece que nós vivemos no mundo. Eu já ouvi esse argumento antes com relação à tal da educação sexual. Gente, né? Nós vivemos no mundo, né, onde eles têm muitos estímulos, né? Aparece coisa na TV, né? Aparece coisas no seriado, aparece, eles falam com os amiguinhos, né? Então é importante que eles saibam, né? É importante que eles sejam informados, né? Para quando eles tiverem esse estímulo, né? Eles já saberem o que fazer com ele. Não, 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 não. Resposta a isso, gente. E a gente começa a entrar na parte, né, de como é que se deve fazer o trato disso. Beleza? Beleza. Beleza. Quando aparecer a pergunta, gente, ou seja, quando se tiver contato, de fato, gente, uma parte desse argumento está certa. Né? Uma parte desse argumento, de fato, né, verdade. De fato, provavelmente, infelizmente, né, nossos filhos não chegarão à idade adulta sem ter contato com alguma coisa com relação à sexualidade. É muito difícil. No mundo que a gente vive hoje, que eles não cheguem que eles cheguem até a idade adulta sem ter contato com absolutamente nada. Né? Então, beleza. Quando isso acontecer, quando aparecer a coisa, quando aparecer, beleza. Nesse momento, quando o estímulo já apareceu, vai se tratar do assunto. Onde? Dentro de casa. Beleza? Quem vai tratar desse assunto? O pai e a mãe. Beleza? Essas são as pessoas apropriadas para responder certas perguntas, gente. Não é o professor, não é nem a moça da catequese, entende? É o pai e a mãe. Certas, gente, é muito interessante. Eu dou essa aula aqui, eu dou uma aula parecida com essa, né? Não é exatamente essa, para meus alunos de formação humana. Mesmo para eles, quando chega na parte de certos assuntos, eu não falo abertamente sobre certas coisas. Beleza? Não falo sobre detalhes, não dou explicações, não falo nada. Né? Eu falo sobre, né, o amor entre homem e mulher, sobre o casamento, sobre sobre a intimidade no sentido mais lato possível. Né? Eu não deixo detalhes. Por quê? Porque isso não é meu papel.
né? Não é o meu papel falar de certas coisas para esse adolescente, né? Não é o meu papel explicitar certas coisas, né, para eles. Gerar perguntas que talvez ainda não existissem, beleza? A pessoa que vai, de fato, responder essas perguntas precisa necessariamente ser ou o pai ou a mãe, beleza? Um dos dois. E ninguém mais. Ah, professor, por quê? Por que que tem que ser eles, não pode ser na sala de aula, na frente de todo mundo? Entende? Simples, gente. Simples. Porque existe em volta desse assunto em particular uma necessidade, uma parte central desse assunto é justamente a intimidade, beleza? Uma das coisas que precisa ser preservada, uma das coisas que precisa ser protegida é justamente a intimidade. Esse é um assunto para a intimidade, esse é um assunto para a família, para ser tratado na família. O que que acontece quando você tira esse assunto de dentro da família e coloca ele no meio do público, né? No meio do povo, beleza? Gente, vocês sabem qual que é uma das palavras no latim para povo? É o vulgus. O vulgus é o povo, é aquilo que é popular, aquilo que é o mais popular possível. Ou seja, gente, aquilo que é falado na frente do povo é aquilo que é vulgar, né? Quando a gente fala para a criança que não tem problema a gente falar das partes íntimas dela dentro de uma sala de aula, né, com um professor, com uma pessoa que não é da família dela, não é pai, não é tio, não é nada. A gente, nem tio tem que tratar disso, não. É pai e mãe, só. É pai e mãe, ponto. Né? Em caso, assim, pai e mãe faleceram, só tem a avó. Beleza, então é a avó, o tutor, aquele que está cuidando o responsável por essa criança que tem que cuidar disso aí. Beleza? Mas, a princípio, pai e mãe. Né? Por quê? Porque ao reservar esse assunto para a família, você está ensinando ao mesmo tempo. Você está ensinando para essa criança que esse assunto é para ser tratado dentro de casa. Né? Esse assunto é para ser tratado entre a família, entre ele, o pai e a mãe dele, mais tarde entre ele e o cônjuge dele, pronto. Né? Não é para ser falado por aí, não é para ser exposto, não é para ser colocado diante das pessoas. Gente, porque aquilo que está na boca, para estar no coração, é um pulo. Né? Então, aquilo que a gente bota, né, publicamente, aquilo que a gente devassa publicamente, mais tarde, para a gente devassar fisicamente, não é nada. Né? Quando a gente trata desses assuntos publicamente, a gente está dizendo para a criança que não tem problema aquilo ali ser tratado por qualquer um, aquilo ali ser falado com os amiguinhos, aquilo ali ser, né, exposto. Né? Então, isso não é um problema. Entendeu? Percebem a complicação? Percebem o erro, né, que acaba sendo perpetrado exatamente no meio como se faz? Beleza? E aí a professora fala aquilo na sala de aula. Aí elas ficam falando entre si, as menininhas, né? As meninas, os meninos ficam falando entre si. E aí, por quê? Porque deu-se autorização para se falar publicamente. Não tem mais problema. Você pode falar isso com seus amiguinhos, ficar lá cochichando, fazendo piada. A professora já falou na frente de todo mundo. Que dirá vocês, não tem nem mais vergonha de falar sobre isso. Gente, e a vergonha, ela é extremamente necessária. Beleza? Você ter pudor, você ter assim receio de falar de certas coisas, de expor certas coisas, de tocar em certos assuntos, né? De falar em certos assuntos, né, com outras pessoas, né? É, assim, você ter receio disso é uma coisa importantíssima. É o decoro, é o pudor, é a piedade. Né? Tem certas coisas que você não vai falar com todo mundo. Tem certas coisas, por exemplo, né, que os meninos sabem que não vão falar na frente de meninas, e vice-versa, né? Por respeito. Né? Por respeito, por decoro, educação, né? Não vai falar de certas coisas, não vai falar certas palavras, não vai expor certas coisas na frente das meninas. Né? Gente, que coisa bonita é ver um jovem, um adolescente que tem pudor, né? Pudico, né? E aí, às vezes, sei lá, o adolescente tem que tirar a camisa para um exame médico na frente, sei lá, da irmã. Ele, não, na frente da minha irmã não, tá doido? E tá, e fica todo envergonhado. Isso é ótimo, ele está mostrando que ele tem pudor, né? Que ele sabe que certas coisas não vai fazer, nem mesmo na frente da irmã, né? Porque a irmã é menina, né? Porque a irmã é uma moça, ele não vai fazer isso na frente dela.
né? Pronto, né? Isso é importantíssimo e cada vez menos se tem, né? E cada vez menos, né, se tem justamente por quê? Porque certos assuntos que eram para ser reservados à família, né, são tratados, né, com vulgaridade, né? São tratados, né, no meio público, no meio do povo, né? São tratados por aí. Não é essa a forma apropriada de se tratar. A forma apropriada de se tratar esses assuntos, quando eles surgirem, beleza? É com o pai e com a mãe. Por isso, gente, é muito importante que a gente tenha, que o jovem, o adolescente, ele sinta uma confiança muito grande no pai e na mãe. É muito importante que ele saiba que ele não vai ser, né, não vai receber nenhuma punição, né, por perguntar, por falar, abrir-se sinceramente com os pais. Pelo contrário, especialmente nesses assuntos, gente, quando eles abrem, a gente não pode cometer o erro de desesperar na hora, né? Não pode cometer esse erro. Então ele veio falar com você sobre alguma coisa. Você, ai, meu filho, não, pelo amor de Deus, tá doido? Daqui a gente falou uma coisa. Pronto, se você age em pânico, né, ele nunca mais vai falar daquilo, né? Porque ele sabe que aquilo ali, se ele falar para você, você vai brigar com ele nem sabe por quê, né? Então, não, ele não pode cometer esse erro. Se ele vem e fala, meu filho, né? Quem falou esse negócio aí? Não, beleza, tudo bem, né? Senta aí. Né? Então, e pronto. Dentro daquilo que já foi falado, explica-se. Mas explica-se dentro da forma mais casta, mais pudica possível, né? Mas dentro daquilo que já foi, com o qual ele já teve contato. Sem a necessidade nenhuma, gente, de abrir, de iniciar perguntas que ainda não aconteceram. Especialmente se ainda se é muito jovem. Beleza? Gente, né? Eu vou dar um exemplo muito bonito, na verdade, né, que aconteceu comigo, comigo em particular. Gente, óbvio que já tive conversas e tive coisas do gênero com os meus pais quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, né? Falou sobre castidade, sobre pureza, sobre sexualidade, isso aí, já tive conversas sobre isso com meu pai e com minha mãe, né? Quando eu fui me casar, né, quando eu fiquei noivo, minha mãe me chamou para conversar. Minha mãe me chamou eu e minha noiva, atualmente minha esposa, né? Chamou eu e minha esposa para conversar, na época era minha noiva, né? E ela falou de certas coisas mais abertamente, assim, porque certas delicadezas que o homem precisa ter com a mulher, certas formas que precisam ser respeitadas no ato conjugal e tal, certas preparações. E tal. Minha mãe falou disso abertamente para mim e para minha noiva antes do casamento. Gente, esse foi o momento, foi literalmente na véspera, assim, quase na véspera do meu casamento, foi quando minha mãe falou explicitamente de certas coisas, né? Esse foi o momento, não antes disso. Né? E a gente já tinha conversado, já tinha falado sobre sexualidade, castidade, algumas outras coisas. Ela nunca tinha descido a detalhes, né? Ela desceu a detalhes agora porque agora era conveniente, porque agora, de fato, eu ia embarcar dentro de uma vocação matrimonial que envolve, de fato, a vida sexual, né? E nesse momento, com toda a castidade, com toda a pureza, com toda a delicadeza, minha mãe teve essa conversa íntima. Gente, eu achei aquilo tão bonito. Eu achei aquilo tão, de fato, assim, tão útil. Realmente, ela falou coisa muito importante. Mas eu achei tão bonito, entendeu? Minha mãe, com toda a pureza. Gente, aquilo ali, em momento nenhum, me pareceu vulgar. Por mais que se falasse de coisas mais detalhadas, digamos assim, né? Em momento nenhum me pareceu vulgar. Estava ali na intimidade da minha casa, na intimidade do lar da minha mãe, com a minha mãe, né, com a experiência de casada que ela tinha, falando para mim que sou filho dela, né, e tal, né? Pronto, no momento apropriado, né? No momento em que de fato a coisa estava prestes a acontecer, digamos assim, né? Pronto. Não houve necessidade nenhum de ficar falando sobre isso, comentando, explicando e detalhando coisas antes disso, né? Não tem necessidade nenhuma, né? E a coisa, de fato, se sucedeu dessa maneira na minha juventude e antes do meu casamento, né? Então, gente, não há necessidade, nesse assunto, não há necessidade de se adiantar etapas, né? Não há necessidade de se preparar previamente para a coisa como vai acontecer. Não há necessidade. Mesmo, alguém comentou até alguém comentou até de um panfleto sobre assédio sexual e não sei o que, e blá blá blá. Gente, até sobre isso, né, dá para falar sem descer a detalhes, né?
Até sobre, dá para falar sobre ele, principalmente se você acha que tem algum problema, algum perigo, alguma coisa assim. Meu filho, se alguém alguma vez tocar em você de uma forma que você acha que tá errada, né? Se alguém tocar em você em algum lugar que você fique desconfortável, você vem direto falar com a mamãe, né? Você vem direto falar com o papai, né? Fala comigo na hora, porque isso não tá certo e você tem que falar, né? Para que a gente possa tomar alguma providência, etc. Tal. Mas pronto, você fala assim sem precisar explicar o que que é, o que que mas principalmente porque vai apavorar a criança, coitada, né? Ela nem sabia que tinha esse perigo, agora sabe. Mas dá para se colocar de formas extremamente castas, extremamente normais, né? Então, nesses assuntos em particular, o assunto está para ser tratado pelo pai e pela mãe, né? E quando ele, de fato, acontecer, né? Quando, de fato, as coisas acontecerem. Sobre questões, gente, de intimidade de nível menos intenso, né? Namoros e coisas do gênero, beleza? Né? O que é interessante, como é interessante se tratar desse assunto em particular, beleza? A primeira coisa, eu sei que é uma opinião muito impopular, tá, gente? É uma coisa que a maioria das pessoas fica bravíssima. Sempre tem uma meia dúzia que se levanta para dizer, não, mas eu conheci o meu cônjuge quando tinha 14 anos de idade, 12 anos de idade, e não sei o quê, e a gente tá junto até agora. Gente, fico muito feliz. Tá linda a história de amor, muito bonito. Não é o normal. Não, não, a média das pessoas não é isso que acontece. Ele não se encontra com o cônjuge aos 12 e passa o resto da vida, né? Qual que é a recomendação que a gente dá com relação a namoro em geral, né? Primeiro, gente, primeiro, né? Que de fato se reserve, se espere, né? Se reserve o namoro, né? Para depois da formação básica. Ou seja, quando você já está ali, né, já tem a sua formação básica completa, você já tem certos discernimentos vocacionais mais ou menos orientados, você já sabe, assim, já tem um certo autoconhecimento e conhecimento da própria vocação, né? Então, assim, para quando estiver mais próximo da vida adulta, ali por volta lá dos seus 18, 20 anos, tá, gente? Né? Por quê, gente? Por quê? Porque, gente, intimidade física, beleza? E entendam, gente, quando a briga pelo namoro, a briga pelo namoro juvenil é uma briga pela intimidade física. Entende? Eu tenho uma certeza quase que radiante assim, de que as pessoas não estão brigando por firmar um compromisso inabalável e só isso. Entende? Sem toque, sem nada, né? Lá, um do lado do outro, né? Mas com um compromisso inabalável. Eu acho que não é por isso que as pessoas estão brigando. Entende? As pessoas estão brigando por contato físico. Entende? Elas querem beijo, abraço e toque de mão. É isso que eles querem. Entende? Quando briga-se pelo namoro mais cedo, o que está se querendo é isso. Entende? E o que acontece, gente? A intimidade, como a gente já tinha mencionado na nossa aula passada, né, a intimidade sexual, a intimidade física, né, os afetos sexuais, eles são de fato muito violentos, eles são muito fortes. E eles, de fato, gente, atrapalham certas formações e certos discernimentos. Entende? Atrapalham mesmo, gente. É difícil até você discernir uma vocação matrimonial, né? Quando já tem um afeto assim de caráter sexual assim, muito, muito aflorado há muito tempo, né? É muito difícil, né? Então, por exemplo, você vê a jovenzinha, né? que namora um cara que certamente é uma má opção para o casamento, entende? Mas que está toda apaixonada. Por quê? Porque está tomada de uma violenta afeto, uma violenta emoção, né? Da mesma forma, é muito difícil discernir vocações celibatárias, é muito difícil discernir vocações profissionais, é muito difícil quando se está preocupado ali, né, com a vida afetiva, com a vida sexual, entende? Pior ainda, gente, quando se coloca essa prerrogativa, não, tem essa intimidade sexual e a intimidade sexual ela só chega, né, a cabo no casamento, né, e aí a pessoa fica meio, digamos assim, apressada, né? É um problema para o discernimento, é um problema para a formação. Por isso, o interessante é que só se comece o namoro, só se comece de fato, né, o discernimento vocacional para o matrimônio chamado namoro, quando já se esteja próximo de levar a cabo a mesma vocação. Ou seja, ou pelo menos esteja próximo das condições mínimas necessárias, né, para se levar a cabo. Por quê, gente? Porque muito antes disso não é um discernimento. Não faz sentido.
entende? Não faz sentido esse discernimento longuíssimo, né, muito antes de ter sequer a possibilidade de uma vocação séria, né? Então, por isso, namoros muito, muito jovens, assim, ali abaixo dos 18, abaixo dos 16, abaixo eles vão perdendo cada vez mais o sentido, né? Ela fala, não, é para conhecer a pessoa. Gente, duas coisas. Duas coisas sobre esse negócio de conhecer a pessoa, né? Primeiro ponto desse negócio de conhecer a pessoa. Para duas pessoas adultas, bem formadas, sensatas, né? Não é necessário muito tempo para o conhecimento, não, né? Porque, gente, se você convive com uma pessoa diariamente, conversa com ela, reza com ela todo dia, conhece a família, conhece os amigos, né? A não ser que a pessoa seja uma sociopata, né? Que se for o caso, você pode namorar o tempo que você quiser, que não vai conseguir achar tão cedo, né? A não ser que a pessoa seja uma sociopata, assim, muito mais do que conhecer além disso ali, né? Tipo, é óbvio, vão se conhecer em profundidade durante muito tempo, mas isso vai ser uma coisa que vai se desenvolver ao longo do matrimônio, né? Muito menos do que isso, assim, né? Se é uma pessoa decente, se é uma pessoa sensata, se é uma pessoa que tem determinado tipo de temperamento, determinado tipo de maturidade, isso é uma coisa que em pouquíssimo tempo a gente percebe, né? Especialmente se nós também somos adultos maduros, beleza? Então começa por aí. Beleza? Segundo ponto, um pouco menos delicado, que eu peço perdão pela crueza. O que beijar na boca ajuda no conhecimento? Gente, alguém, por favor, me explica, né? Porque já tentaram fazer isso. Não, mas é para conhecer. E aí eu falei, uma vez, só para a gente rir um pouquinho. Uma vez, uma palestra, dando uma palestra sobre a coisa e tal. Eu fiz essa pergunta, gente, mas o que beijar na boca ajuda no conhecimento? A resposta da mulher foi: ajuda a saber se beija bem. Mas é bom, realmente. Nesse sentido, talvez, né? Agora, eu não sei o que isso é relevante para o matrimônio, mas nesse sentido, errado não está. Exatamente, né? E tal. Isso é relevante para o matrimônio? Isso é relevante para o matrimônio? Vamos lá, gente, né? Talvez alguns de nós aqui, né, tenha casado, tenha descoberto que, né, durante o namoro, durante o noivado, que assim, que o cônjuge não era um exímio beijador. Vocês quebraram o contrato por causa disso, acabou a negociação por causa desse negócio. Pelo amor de Deus, ninguém sério quebra compromisso por causa disso, né? Vamos lá, né? Ninguém sério para de. A pessoa ela é uma pessoa boa, uma pessoa com uma personalidade excelente, boa família, gosta muito de mim, né? Quer ter uma família católica, cristã, etc. Não, mas beija mal. Então não dá. Pelo amor de Deus, entende? Qual que é a relevância disso? Qual que é a relevância disso para o discernimento matrimonial? Entende? É uma tolice. É uma bobagem, são mentiras, são engodos, uma falácia, né? Que as pessoas ficam repetindo por aí. Então, esse negócio até para conhecer, não é para conhecer nada, né? É para desfrutar do outro enquanto objeto de uso, né? A verdade é essa, né? Então, esse afã, esse desejo muito grande de ter intimidade física desde cedo, isso não é para discernimento e conhecimento. Discernimento, gente, se faz com sobriedade. Sobriedade não se faz no prazer, né? Então, não é isso, não. Não é para discernimento nenhum. Se é para o bom discernimento, então se aguarde, de fato, que esteja mais próximo da concepção do sacramento. Entendeu? Eu dou um critério, gente. Esse critério vocês podem usar com os filhos de vocês. Principalmente com os meninos. Esse critério é legal. Então, toda vez que os meninos me perguntam, nas últimas aulas de formação que eu estava dando, eles perguntaram, não, professor, mas qual a idade que tem? Aí eu falo, o critério que eu dou assim, não, meu filho, não tem idade, não. Não tem idade, não. Tem um critério. O critério é o seguinte: a partir do momento em que você seja capaz de bancar o namoro, você mesmo, sem ter que pedir dinheiro para o papai e para a mamãe, beleza? Pronto. Aí já está começando a chegar perto de uma idade boa aí. Para namorar. Agora, se para levar a menina no cinema você tem que pedir dinheiro para mamãe, papai, para vovô, aí não, né? Porque é vergonha demais. Entende? É vergonhoso. Meu bem, a gente não pode sair hoje porque a mamãe não me deu a mesada. Pelo amor de Deus. Entende? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, mano. Não me faça passar essa vergonha. Então, pronto.
né? No momento que você já esteja ali, né? Já esteja encaminhando a sua vida, já tem ali, tenha ganhos pessoais, né? Que partem dos seus próprios esforços, dos seus próprios, da sua própria formação e tal, né? E tem a capacidade, né, de começar a cortejar uma moça pelos seus próprios meios, beleza, nesse momento tudo bem, né? Gente, e assim, de fato não é uma questão tanto de idade. Eu tive alunos, né, que com 21 anos eram homens bons trabalhadores, tinham condições de sustentar uma família, né? Realmente pareciam não ter propensões para vocações que fossem muito, muito demoradas, né? Por exemplo, gente, se o jovem mostra uma vocação, uma tendência, né, para uma vocação intelectual, né, ou seja, uma vocação que vai precisar de uma formação muito longa antes de dar condições financeiras, né? Esse aí talvez tenha que esperar um pouquinho mais, né? Esse aí talvez tenha que aguardar um pouquinho, se dedicar mais à sua formação, até para que ele possa ter uma condição de sustentar sua família depois. Entende? Então, o cara tem uma vocação mais voltada para a vida universitária, ou então para a medicina, que é um negócio que demora para caramba, né? Ou então para qualquer coisa que demore muito, beleza. Agora, o cara não tem vocações muito demoradas, já trabalha, já tem um bom emprego, é um bom homem, é um homem virtuoso, né? Cumpre bem a sua vocação enquanto leigo, quer casar, né? Já tem lá uma moça boa também, sensata, né? Se o diretor espiritual dá o ok, sinceramente, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Porque as pessoas têm vocações e vidas diferentes, né? As pessoas têm, de fato, vocações, às vezes, né? De fato, a vocação é uma vocação matrimonial, leiga, uma vida bastante normal, né? E tal, e já tá, e a formação foi bem feita, ele saiu ali com seus 21, 22 anos, muito bem sensato, muito bem virtuoso. Beleza. Eu já tive alunos que casaram cedo, nesse sentido, e com a minha benção, entende? Vai lá, meu filho, Deus abençoe, entende? Porque realmente eram jovens sensatos, bem empregados e que tinham condição de levar a cabo a vocação familiar. Outros jovens, na mesma idade, né, eu olhava e falava, olha, filho, ainda não. Aguenta aí um pouquinho, entendeu? Porque literalmente não tinham condição nenhuma. Então, não tinha condição nenhuma, não tinha cabeça, não tinha meio de bancar uma vocação matrimonial, né? Uma família, né? E tal. Então, não. Nesse ponto, não. Tranquilo? Né? Esse é um critério bastante, bastante legal para dar. E que é um critério maravilhoso, gente. Ele é útil de várias formas diferentes. Por exemplo, ele é um incentivador para o discernimento vocacional, né? Porque o cara quer começar a trabalhar logo. Ele quer trabalhar, ele quer sair de casa, ele quer tocar a vida dele, entende? Porque esse é o critério, né? Então, pronto. Né? É um critério bastante interessante para se dar para os jovens. E, gente, eu não só queria dizer para vocês que eles não vão sofrer, eles não vão ter algum tipo de dano por não namorarem, não terem intimidade, não terem antes, como eu arrisco dizer que eles vão ter vidas muito mais felizes, vão ter amizades muito mais profundas, vão ter, relacionamentos muito mais humanos, né? Vão se relacionar com os outros sem nenhuma segunda ou terceira intenção, entende? Por quê? Porque eles foram educados ali, né, para de fato pro amor verdadeiro, né? O amor que mais tarde pode se dar, pode se manifestar numa vocação matrimonial, né? Vão aprender o respeito, né? O rapaz a respeitar a menina a respeitar o rapaz, né? A se respeitarem também, né? Enquanto pessoas, né? A menina a se guardar e a se respeitar, o homem também, né? Tudo isso, de fato, é muito gera uma vida muito agradável, gera uma vida muito bonita, gera uma vida muito legal, né? E vou te falar, gente, todos os ambientes, e por incrível que pareça, às vezes pode se pensar, não, não existem ambientes assim, não existem jovens assim. Eu já conheci ambientes assim. Eu já conheci ambientes de jovens que não são perfeitos, tá, gente? Não são perfeitos, não são santíssimos, castíssimos, né? Mas são jovens que foram criados num ambiente pouco sexualizado. Isso é verdade, né? E é impressionante como são jovens mais alegres, mais felizes, mais assim despachados, são jovens mais felizes de fato, né?
Eles sabem que não estão ali correndo risco, né, de usarem de outros e de serem usados, né? Eles estão ali se relacionando enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? E isso, de fato, é muito bonito. Gente, o tempo está acabando, eu provavelmente vou continuar um pouquinho sobre isso na nossa aula que vem, né? Ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse assunto de fato é legal, mas se eu tivesse que falar para vocês, assim, qual que é o ponto central, né, para a formação da castidade, né? Isso está no livro também, para quem já tiver lido, né? Mas o ponto central para a formação da castidade, especialmente na juventude, atualmente, eu diria que tem um, apenas um, beleza? Né? E esse ponto é o amor, beleza? Mas eu vou me explicar para deixar um pouco mais claro, gente, né? Dentro do amor tem dois amores em particular, né, que são a única forma de um jovem no mundo de hoje, né, viver de fato a pureza e a castidade. O primeiro deles, de fato, gente, é o amor a Deus, né? É o amor a Deus, de fato, ter um amor assim muito intenso e fulminante para com Deus, né? E por isso, de fato, querer viver da melhor maneira possível. No entanto, gente, esse aí é mais difícil, por quê? Porque a fé e a caridade são dons, né? São, de fato, virtudes teologais, você não tem muito como controlar o amor dele por Deus ou não, né? Mas tem um segundo amor que é subsidiário do amor a Deus, gente, que esse é mais fácil de estimular, né? Esse é mais fácil de incentivar dentro do amor a Deus, que é o amor, gente, à vocação matrimonial, à vocação familiar. Isso parece uma coisa super contraintuitiva, parece uma coisa, parece as avessas, né? Mas acredita em mim, gente, acredita em mim. A forma mais eficiente de fazer um jovem querer ser casto é mostrar para ele o quão ser família, o quanto o casamento é maravilhoso. É lindo, é uma coisa que é desejável. É apaixonar ele pelo desejo de ter uma família, né, se Deus assim quiser que ele tenha. Né? Mostrar para ele a beleza da união entre um homem e uma mulher, a beleza entre essa instituição, essa igreja doméstica, né, sagrada por Deus, para a geração das almas, né? Mostrar o quanto isso é preciosíssimo, né? E quanto isso é enaltecedor, enquanto dentro dessa instituição a união entre homem e mulher dignifica ambos os cônjuges, entende? Como isso é maravilhoso, como isso é bom, como isso é perfeito, como vai ser, se for a vontade de Deus, como vai ser maravilhoso quando ele encontrar, né, a moça que Deus separou para ele, ou quando ela encontrar o moço que Deus separou para ela. Apaixoná-los por isso me parece ser a forma mais eficiente da guarda da castidade, gente. Por quê, gente? Porque a castidade, ela é de fato uma virtude positiva. A castidade é feita para proteger a família. Ela é feita para proteger esse vínculo maravilhoso que existe entre homem e mulher chamado matrimônio. Ela guarda um tesouro precioso. Ela não é uma virtude da exclusão. Ela não é uma virtude da proibição. Ah, você não pode fazer isso porque senão você vai para o inferno. Você não pode fazer isso senão você vai para o inferno. Gente, infelizmente, eu sei que o medo do inferno deveria nos trazer mais terror. Entendeu? Mas acreditem quando eu digo que se a guarda da castidade é baseada no medo, ou seja, na ameaça de ir para o inferno, entende? Eu garanto para vocês que o impulso deles é maior do que o medo. É maior. Porque, como eu já comentei, gente, o nosso impulso de reprodução é mais intenso que o de autopreservação. A gente fica meio idiota mesmo quando é tomado por esse impulso, né? Só tem uma coisa que é capaz de superar esse, né, amor sensível, né? É um amor maior do que ele. É algo que parece ainda mais encantador, é algo que parece ainda mais maravilhoso, né? E que vale a pena esperar por, né? E que vale a pena lutar por. Beleza? É esse desejo fulminante pela família, desejo fulminante pela vida familiar, que pode levar um jovem a querer, de fato, guardar a sua pureza e a sua castidade. Ah, pastor, mas e se ele for vocacionado ao sacerdócio, lá, ao celibato? Né? Eu não vou estar estragando isso se eu supervalorizar a família. Fiquem tranquilos com isso. Fiquem tranquilos. Não vai.
Não vai estar estragado. Pelo contrário, você pode até estar estimulando mais ainda do que você imagina. Entendeu? Por quê, gente? Porque o sacerdote, a vida celibatária é uma grande família. Né? É uma vida de paternidade e maternidade também. Né? Gente, o ser humano foi feito para ser família, aonde quer que ele vá. Né? Aonde quer que ele seja chamado, ele foi feito para ser família. O homem foi feito para ser pai e a mulher foi feita para ser mãe. Né? Nós fomos feitos para ser pais e mães, mesmo que em alguns casos, para algumas pessoas, mães e pais espirituais, né? De famílias espirituais. Né? Mas fiquem tranquilos, não vai desincentivar, não, pelo contrário. Para saber o quão bonito é o sacerdócio, é preciso saber antes, né, quão bonito é o matrimônio. Beleza? E se eles forem profundamente apaixonados por isso, profundamente apaixonados por essa missão de vida que é o matrimônio, né, eu garanto que eles vão ter muito mais facilidade em guardar a castidade e a pureza. Pessoal, eu dou aqui, né, um testemunho pessoal nesse sentido. Né? Por quê? Gente, meus pais são pessoas imperfeitas, como todo mundo, como eu, como nós, como vocês. São pessoas de fato imperfeitas. Mas, de fato, assim, desde que eu era muito criança, eu fui, assim, ensinado e mostrado, assim, para mim, regularmente, a maravilha de ter uma família e ter uma família para Deus. Ter uma família, assim, ter um matrimônio de verdade, né? E desde os meus 12 anos de idade, eu era apaixonado com esse negócio. Eu queria muito casar. Eu queria casar, ter filho, eu queria ter uma família para Deus e tal. Eu era muito apaixonado por isso aí, né? E, de fato, né, eu vou contar o final da história e depois eu conto o meio para o meio ficar mais sobre certo contexto. De fato, a gente recebeu uma graça muito particular. De fato, cheguei aos altares com a minha esposa sem nunca ter conhecido outra pessoa, digamos assim. Sem nunca ter conhecido outra mulher além dela. Né? Sem nunca a primeira mulher, de fato, que conheci nesse sentido na vida foi minha esposa, depois de já casado. Né? E aí, você pensa, nossa, você, então o senhor era muito forte, o senhor era muito, tinha, muito estoico, muito. Então, como é que eu digo isso para vocês? Não, não, na verdade, pelo contrário, gente, eu sou sanguíneo, bem sanguíneo, entende? E para pessoas de temperamento sanguíneo, os prazeres, as atrações são ainda mais fortes, né? Então, podem acreditar quando eu digo que, assim, não era natural para mim recusar, digamos assim, e não foi falta de oportunidade. Eu tive algumas namoradas, namoradas sérias na igreja, né, namoradas certinho, mas eu tive algumas namoradas que, sim, né, não estavam assim tão. Gente, a minha determinação, né, de encontrar a pessoa que Deus queria para mim era tão doida, né, que uma vez eu ouvi um conselho de uma mulher lá que estava dando uma formação sobre castidade e tal, e falou: Ah, uma coisa boa é você, assim que começar o namoro, né, já sentar e já falar abertamente, né, para moça ou para o rapaz que está namorando: Ó, é o seguinte, né, a gente está namorando, então, mas o nosso namoro, a gente está querendo, de fato, ser discernimento, certo? E tal, então não vai ter isso aqui, ó. Pá! E falar com todas as letras que não vai ter a coisa. Então, o que que eu fiz? Em todos os meus namoros, né, eu chegava para a moça, chamar para conversar e falar: Olha, é o seguinte, tá, não sei o quê, somos católicos, nada. Então, é o seguinte, não vai ter isso aqui não, tá? Isso aqui não vai acontecer, então, assim, eu imagino que você pense da mesma forma, tá, mas não vai acontecer, né? E mandava essa para as moças que eu namorava desde o começo. Mas mesmo assim, algumas delas, digamos assim, queriam adiantar certas partes do roteiro, né? E mesmo assim. E não foi assim falta de oportunidade. Aí você pensa, nossa, que força incrível. Não era uma força incrível, gente. Era um medo terrível. Um medo terrível. Sabe por quê? Porque toda vez que surgia a oportunidade, que eu via que a coisa estava encaminhando para aquilo ali, o que vinha na minha cabeça era: caramba, por causa de um erro imbecil, eu posso botar a perder aquilo que Deus está guardando para mim lá na frente. E isso me trazia um sentimento tão ruim, que eu terminei pelo menos 2 namoros por causa disso. Eu terminei, eu falei: não, meu filho, não vai dar, a gente tinha combinado, você não está cumprindo o combinado, então não vai dar. Né? Eu tinha um medo tão grande de fazer uma besteira, eu tinha um medo tão grande de perder, né, a família que Deus estava guardando para mim,
né? Que aquilo que me dava assim, a força necessária para tomar certas decisões, para evitar, né? Gente, era por amor, né? Não era por medo de pecar, né? Se fosse só por isso, gente, eu garanto que eu não tinha chegado muito longe, não, porque a pulsão era grande. Não é que eu não queria, não. Né? Querer, né? Mas o medo de perder uma coisa preciosa era tão grande, né? Que graças a Deus, assim, nunca cheguei às vias de fato, digamos assim, né? Pequei de outras formas, tá, gente? Eu não penso que eu sou santo, não, pelo amor de Deus, né? Quem dera que fosse, né? Mas pequei de outras formas também, mas nesse ponto particular, né? Graças a Deus, Deus me preservou até o momento do meu casamento. E hoje, gente, eu vou te falar, né, pela família que eu tenho hoje, pelos filhos que eu tenho hoje, pela esposa que eu tenho hoje, eu gosto de dizer essa mensagem para os meus alunos, entendeu? Eu gosto de dizer essa mensagem para os jovens. Tá? Pela família que eu tenho hoje, eu vou falar, valeu a pena. Entende? Graças a Deus que Deus me preservou, né? Até onde chegamos, né? Porque eu sou muito, muito feliz com a minha família, sou muito, muito feliz com a minha esposa, amo imensamente meus filhos, né? E pensar que eu poderia ter perdido essa realidade, perdido essa vida por causa de uma imprudência, por causa de um impulso, né? Para mim uma coisa trágica, uma coisa terrível, né? Então é isso, gente. Então, assim, aquilo que é capaz de fazer o mais impulsivo dos sanguíneos se segurar nessas situações é um amor ainda maior. É um amor ainda mais intenso, um amor ainda maior por algo que ainda está por vir, por algo que é belo, por algo que é bom, que é possível, né? É só isso que me parece ser capaz, nos tempos que nós vivemos hoje, né, de conduzir um jovem ao longo, né, da sua juventude, né, dentro da pureza e da castidade, né? Gente, da mesma forma, né, o pudor, né, da mesma forma, a pureza, me fugiu a palavra, a modéstia, né, elas vêm de fato de um amor maior, né, de um amor inclusive por si mesmo, né, de saber-se filho, filha de Deus, né, de saber-se precioso, de saber-se, de saber que você, no caso você homem, você menina, não são objetos de uso, né? Não, que é indigno que você seja um objeto de uso, né? Pelos olhos de Deus, né? E por isso, sim, você não vai se colocar numa posição, né, de ser objetificado, de ser objeto de uso para outra pessoa, né? Nem a menina, nem o menino, tá, gente? Nem a menina vai se vestir de certa forma, nem o menino vai ficar com aquelas roupinhas de academia esquisita, né? Mostrando sei lá o que para todo mundo, entende? Pelo amor de Deus, né? Então, a nossa defesa da pureza da castidade é uma defesa positiva, né? É uma defesa da proteção de coisas maravilhosas e preciosas, de grandes tesouros, de coisas boas, né? E não simplesmente proibições, né? Então, quando o assunto for surgindo, gente, quando o assunto for surgindo, né, sobre namoro, sobre castidade, sobre aquilo que eu recomendo assim martelar loucamente, né, é a beleza do matrimônio e como é precioso e como é importante a gente de fato, né, se preparar e se preservar e se guardar para aquela missão maravilhosa que será o matrimônio, se essa for a vontade de Deus para nós, né? É disso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar uma notícia boa para eles. Eles estão todos preocupados lá, a gente fala de coisa boa. A gente fala das coisas maravilhosas que Deus fez para o homem e para a mulher dentro de uma sadia e santa, né, relação afetiva e amorosa. Beleza? E no final fala, e o jeito como as pessoas vivem hoje não é bem assim, meu filho. Né? As pessoas hoje em dia, de fato, destroem isso, né? Jogam isso fora por causa, né, de desejo, né? Por causa de prazeres, por causa de coisas. Não é isso que a gente quer, né, meu filho? Não é isso que a gente quer para nós, né? Então, vamos apostar no melhor. Vamos fazer aquilo que é o mais legal, o mais excelente, né, e tal, e o resto a gente rejeita, né? E pronto, né? Essa me parece ser a forma mais eficiente, né, da guarda e da defesa da castidade e da pureza. Beleza até aqui, gente? Beleza até aqui? Maravilha. Na semana que vem a gente vai falar só mais um pouquinho sobre modéstia, né? Bem pouquinho, só dar uns comentáriozinhos no iniciozinho,
né? E depois a gente fala sobre a atividade física e algumas outras coisas que ajudam, inclusive, na luta contra a castidade. Na luta contra, pelo amor de Deus, né? Na luta pela castidade, né? Como uma preposição faz diferença, né? Mas na luta pela castidade, né? E também no crescimento de outras virtudes que são interessantes aí. Mas a gente começa a dar atividade física na semana que vem. Beleza? Beleza, gente? Pessoal, muito obrigado. Bom início de quaresma para todos, né? E nos vemos na semana que vem. Espírito Santo. Amém.